Quando meu marido descobriu que eu não poderia herdar o dinheiro do meu pai, ele começou a gritar: "O quê? Você não pode pegar nenhum dinheiro dele? Se for esse o caso, não quero mais ficar com você. Quero o divórcio agora." Depois disso, eu me vinguei do meu marido e da minha irmã, Karina, que se casaram logo em seguida. Meu nome é Kiara, sou uma trabalhadora de escritório de 32 anos e estou casada com meu marido, Lucas, há 2 anos. Conheci Lucas através de um parente, e nós nos casamos. Minha família tinha algum dinheiro, mas como éramos apenas filhas, meus parentes se preocupavam sobre quem iria assumir os bens. Eles me apresentaram Lucas, dizendo que seria bom para ele se juntar à nossa família. Meu marido Lucas não se juntou oficialmente à nossa família, mas ele começou a morar comigo na casa dos meus pais. Minha mãe faleceu há alguns anos, então éramos apenas meu pai, meu marido e eu morando na casa dos meus pais. Meu marido era muito gentil e tratava bem meu pai, então ele parecia uma boa pessoa. No entanto, um parente que o apresentou para mim me contou algo preocupante logo antes do nosso casamento. Eu sei que é estranho eu dizer isso, já que fui eu quem te apresentou Lucas, mas ele é meio obcecado por dinheiro, então tome cuidado. Eu já estava casada com ele e estávamos prestes a ter a cerimônia de casamento, então era tarde demais para fazer algo a respeito. Mas eu não tinha percebido nenhum sinal de que ele era obcecado por dinheiro, então segui em frente com o casamento. Mesmo depois de me casar, eu continuei observando meu marido de perto por causa do que ouvi, mas não via sinais de obsessão por dinheiro nele. No entanto, depois de algum tempo ele começou a mostrar sinais de interesse no dinheiro do meu pai e perguntava casualmente sobre isso quando estava tomando uma bebida com ele. Meu pai era aberto sobre isso, então eu não me preocupava muito. Outra coisa que meu marido tinha curiosidade era sobre minha irmã mais nova, Karina. Ela é 5 anos mais nova que eu e, ao contrário de mim, que sou calma, ela é animada e extrovertida, com uma vida social vibrante, cheia de homens. Ela não se parece comigo, e meu marido ficou surpreso quando a viu pela primeira vez. Sua irmã tem uma vibe completamente diferente da sua, Kiara, não tem? Ver meu marido fascinado pela minha bela irmã, com sua aparência marcante contrastando com a minha aparência simples e entediante, me deixou com sentimentos mistos. No entanto, o parente que me apresentou Lucas estava preocupado que, se eu, sendo modesta e de aparência simples, não conseguisse me casar, não haveria ninguém para herdar a fortuna da família. Eu pensei que não havia necessidade de me preocupar, já que eu tinha uma bela irmã, mas depois entendi por que esse parente estava preocupado. Meu pai era muito indulgente com minha irmã, deixando-a ir para a faculdade após o ensino médio e até para uma escola profissionalizante depois de se formar na faculdade. Minha irmã não tinha um objetivo particular, ela apenas não queria trabalhar. Por outro lado, minha mãe era rigorosa com ela, insistindo que ela deveria conseguir um emprego logo após a faculdade, mas meu pai contrariou minha mãe e a deixou ir para a escola profissionalizante. Depois de se formar na escola profissionalizante, minha irmã conseguiu um emprego em uma empresa de um amigo do meu pai, mas ela pediu demissão depois de apenas 6 meses. Fiquei chocada com a desculpa dela para sair. Eu não consegui mostrar meu potencial total naquela empresa, ela disse. Minha mãe e eu ficamos perplexas com a maneira como minha irmã falava, como se já tivesse dominado seu trabalho depois de apenas 6 meses, mas meu pai acreditou nela e rapidamente arranjou um novo emprego para ela em outra empresa. Depois de um tempo no novo emprego, nossa mãe adoeceu e precisou ser hospitalizada. Enquanto nossa mãe estava no hospital, minha irmã a visitava todos os dias, muitas vezes faltando ao trabalho. Eventualmente, ela largou esse emprego também, alegando que precisava cuidar de nossa mãe. No entanto, a ideia dela de cuidar envolvia, principalmente, estar no mesmo quarto que nossa mãe, conversando ou passando a maior parte do tempo olhando para o celular na sala de espera. Depois que nossa mãe faleceu, eu assumi a responsabilidade de administrar seus assuntos, incluindo pegar sua roupa no hospital e garantir que ela tivesse roupas limpas. Enquanto isso, minha irmã não ajudava muito. Nossa mãe pode ter gostado de tê-la por perto para conversar, mas à medida que sua saúde piorava, ela nem conseguia mais conversar. 2 semanas depois de sua condição piorar, ela faleceu. Tanto meu pai quanto minha irmã ficaram tão chocados que não conseguiram organizar o enterro, então eu assumi essa responsabilidade. Felizmente, nossos parentes ajudaram, e demos à nossa mãe uma despedida digna. Após a morte da nossa mãe, minha irmã se mudou da casa dos meus pais e começou a trabalhar meio período. No entanto, seus ganhos não eram suficientes para cobrir o aluguel e as contas, então nosso pai começou a arcar com essas despesas. Parecia que ela estava gastando seu dinheiro com diversão em vez de economizar. Sempre que sua renda de meio período não era suficiente, ela recorria ao nosso pai para obter apoio financeiro.
Nossa mãe costumava ser rigorosa com ela, então, mesmo quando começou a trabalhar, nosso pai não lhe dava mesada. No entanto, agora ele lhe dava tudo o que ela precisava. Percebi que tanto meu pai quanto minha irmã estavam satisfeitos com esse arranjo financeiro, então não vi problema. Mesmo depois de eu me casar e me mudar com meu marido para a casa dos meus pais, meu pai continuava dando mesada para minha irmã. Naquela época, eu não percebia, mas descobri que minha irmã também estava pedindo dinheiro ao meu marido, e ele o estava dando de bom grado. Ele não conseguia recusar e lhe dizia para manter isso em segredo de mim, dizendo: não conte a Kiara sobre isso, ok? Ela pode ficar com ciúmes. Minha irmã vivia dessa mesada do nosso pai e do dinheiro do meu marido, trabalhando meio período quando sentia vontade. No entanto, esse estilo de vida não poderia durar, pois nosso pai ficou doente e precisou ser hospitalizado. Enquanto eu equilibrava visitas ao hospital entre o trabalho e o cuidado com nosso pai, minha irmã nunca apareceu. Em vez disso, ela começou a me ligar exigindo dinheiro. Já que eu recebia dinheiro do papai todo mês, preciso que você continue com isso. O aluguel e as contas da casa estão sendo pagos da conta do papai, de qualquer forma, disse ela, irritada, revelando essa informação pela primeira vez. Fiquei furiosa com minha irmã. Em vez de se preocupar com nosso pai hospitalizado, ela estava apenas preocupada com suas próprias finanças. Apesar de querer desligar, sabia que minha irmã também estava em uma situação difícil, então perguntei quanto dinheiro nosso pai estava dando a ela cada mês. Quanto o papai te dá todo mês? Você realmente precisa encontrar um emprego em breve e começar a se sustentar. Com um tom mal-humorado, minha irmã respondeu: pare de me importunar. Eu estava recebendo R$ 4.000 todo mês, sem contar o aluguel. Fiquei surpresa com o orgulho da minha irmã ao declarar o valor. Isso me fez temer que, com uma mesada tão generosa, ela pudesse perder qualquer motivação para trabalhar de verdade. Eu presumi que nosso pai se recuperaria logo após a hospitalização, então não vi problema em continuar ajudando financeiramente minha irmã. No entanto, a condição do nosso pai piorou repentinamente, e eu entrei em contato com nossos parentes com urgência. O médico também me informou sobre seu estado crítico, o que me deixou profundamente chocada. Eu precisava desesperadamente de apoio do meu marido nesse momento difícil, mas ele alegava estar ocupado com o trabalho e raramente visitava o hospital. Quando ele aparecia, fazia perguntas insensíveis, como: seu pai deve ter uma grande herança, certo? Como você e sua irmã são as únicas herdeiras, vocês vão dividir igualmente, não é? Fiquei sem palavras diante do foco do meu marido apenas na herança. Foi nesse momento que percebi o que meus parentes queriam dizer quando me alertaram sobre a obsessão dele por dinheiro. Senti uma profunda decepção. Mesmo quando liguei para minha irmã para informá-la sobre a condição crítica do nosso pai, ela só se importava com suas necessidades financeiras. Esqueça isso, apenas garanta que você continue me enviando dinheiro todo mês. Não posso sobreviver sem ele, disse ela, antes de desligar abruptamente. Fiquei furiosa com as palavras egoístas da minha irmã, mas também senti um desconforto ao ouvir uma voz masculina ao fundo, que reconheci muito bem. Isso me deu uma sensação ruim. Cerca de um mês depois, nosso pai faleceu, mas nem minha irmã nem meu marido estavam presentes em seus momentos finais. Tendo passado pelo enterro da minha mãe, eu sabia o peso de organizar tal evento. Para agravar a situação, nem meu marido nem minha irmã ofereceram ajuda. Karina sequer compareceu ao funeral. Meu marido apareceu, mas assim que terminou, ele desapareceu, alegando trabalho. Até o parente que nos apresentou percebeu sua ausência e me questionou sobre isso. O que está acontecendo com Lucas? Não é estranho ele estar sumido assim? Tudo o que consegui foi sorrir amargamente e responder: ele parece estar preso com o trabalho. Precisou voltar para casa. Expliquei ao parente, que suspirou em resposta, mas era eu quem queria suspirar ainda mais. Depois que o turbilhão do funeral do meu pai passou, Lucas se aproximou de mim com um sorriso no rosto. Finalmente acabou, hein? Então, quanto você herdou? Mesmo que seja dividido entre vocês duas, deve ser uma boa quantia, não é? Como me haviam avisado antes do casamento, parecia que a mente do meu marido estava ocupada apenas com a herança do meu pai. Desgostosa com sua atitude, respondi casualmente: minha irmã recebe 22 milhões e eu não recebo nada. Eu ainda não tinha falado com meu advogado, e com o funeral recém-terminado, não havia tido tempo para lidar com minhas próprias emoções. Ver Lucas tão ansioso para discutir a herança me fez sentir vontade de rir de descrença. Sem perder tempo, meu marido explodiu: o quê? Você não pode herdar nenhum dos bens dele? Nesse caso, não tenho mais motivo para ficar casado com você. Vamos nos divorciar agora mesmo.
Sentindo mesmo, retruquei. Tudo bem, vamos fazer isso. Você se casou comigo por causa da herança do meu pai, não foi? Eu vou me divorciar de você. Enquanto dizia isso, entreguei a ele os papéis do divórcio que já havia preparado. Ele parecia um pouco surpreso quando eu os trouxe à tona, quase como se esperasse isso, mas ele os assinou de qualquer forma. Pouco antes de sair, ele pronunciou estas palavras. Agora que me divorciei de você, já que você não tem herança, vou me casar com sua irmã Karina para conseguir parte dos 22 milhões. Mesmo assim, apresentei os papéis de divórcio no tribunal imediatamente, rompendo os laços com meu marido enganador. No dia seguinte, parecia que ele já havia apresentado um certificado de casamento com minha irmã. Alguns dias depois, recebi uma ligação dele, ainda acreditando em sua ilusão. Ele gritou: quando vamos começar o processo da herança? Consiga os 22 milhões de Karina o mais rápido possível. Eu já esperava essa ligação. Não queria ser eu a procurá-lo, já que ele havia deixado nossa casa por conta própria. Respondi em um tom composto e profissional: vamos discutir isso na minha casa neste domingo. Estarei preparada para os procedimentos. Meu ex-marido, acreditando que estava prestes a receber uma fortuna, desligou o telefone com alegria. Mal sabia ele que eu aguardava ansiosamente sua reação ao descobrir a verdade. Quando o fim de semana chegou, tanto ele quanto Karina vieram à casa dos meus pais, surpresos ao encontrar um advogado esperando por eles. Mesmo assim, meu ex-marido parecia confiante. Claro, você precisa de um advogado quando há uma herança envolvida, comentou. Então, com uma expressão intrigada, o advogado se dirigiu ao meu ex-marido. Antes de discutirmos a herança, a questão da divisão de bens que sua ex-esposa trouxe contra você. O advogado começou a mostrar ao meu ex-marido uma série de fotos, imagens capturando-a saindo da casa da minha irmã em datas específicas, claramente marcadas. O advogado continuou: essas fotos servem como evidência do seu caso extraconjugal antes da finalização do divórcio. Você precisará cumprir os termos do acordo de divisão de bens. Eu havia ouvido Lucas discutindo a herança ao telefone com Karina, o que me levou a instruir meu advogado a investigar sua infidelidade. Talvez pensando que eu estava distraída com o enterro do meu pai, meu ex-marido e minha irmã estavam se encontrando quase diariamente na casa dela, o que forneceu provas suficientes para o meu caso. Ambos ficaram surpresos quando a conversa mudou de herança para o caso deles, mas meu ex-marido rapidamente rebateu: a divisão de bens não é nada comparada à herança de 22 milhões de reais. Vou resolver isso imediatamente. Quando o advogado apresentou os documentos, meu ex-marido, ainda falando com arrogância, os assinou sem hesitar. Assim que a assinatura foi confirmada, eu informei calmamente: aproveite sua vida com minha irmã, que não receberá nada da herança. Como você já assinou, vou garantir que a divisão de bens seja cumprida. Ao ouvir que não herdaria nada, minha irmã exclamou: o quê? Por que eu não recebo nada? Eu deveria receber 22 milhões de reais. Meu ex-marido também ficou vermelho e gritou: não pode ser. Não tem herança? Não vou deixar você ficar com tudo. O advogado interveio calmamente, dirigindo-se à raiva deles: Karina, você é, na verdade, filha biológica da falecida mãe de Kiara, de um relacionamento anterior, e nunca foi formalmente adotada pelo falecido pai de Kiara. Portanto, você não pode herdar o patrimônio dele. Eu também expliquei à minha irmã, ainda perplexa: quando nossos pais se casaram, você tinha cerca de 1 ano. Provavelmente não se lembra, mas eu me lembro bem. Eu tinha 6 anos na época e estava empolgada por ter uma irmã de repente. Nunca imaginei que essa mesma irmã acabaria ficando com meu marido. Nossos pais, ambos com filhos de relacionamentos anteriores, tentaram equilibrar as coisas quando se casaram e começaram a nos criar juntos. Minha mãe me amava como sua própria filha, e meu pai adorava você, Karina. Talvez ele tenha mimado você mais porque você não era sua filha biológica, sendo excessivamente cauteloso. Mesmo tendo ambos se casado novamente com filhos, alguns parentes suspeitavam que minha mãe estava interessada nos bens do meu pai, e por isso ela optou por não adotá-lo oficialmente. Os parentes que sugeriram pretendentes para mim fizeram isso sabendo que eu era a única herdeira do patrimônio do nosso pai. Se nossos pais tivessem tido um filho juntos, as coisas poderiam ter sido ainda mais complicadas, mas, feliz ou infelizmente, isso não aconteceu. Talvez eles tenham evitado ter mais filhos para prevenir disputas futuras de herança. Agora, entendendo que meu pai havia apoiado financeiramente minha irmã até a vida adulta porque não podia deixá-la sua herança, percebi a profundidade dessa relação. Como minha irmã, eu também não fui formalmente adotada pela minha mãe, mas isso nunca afetou como nos víamos.
Parecia que nossos pais não haviam revelado essa história à minha irmã, e hoje era a primeira vez que ela descobria a verdade. Quanto a Lucas, seu rosto foi de vermelho a pálido conforme a situação foi afundando. Não apenas ele não herdaria o que esperava da minha irmã, mas também estava enfrentando um processo de divisão de bens, que ele já havia assinado. Com o rosto pálido, ele me perguntou: foi mentira que sua irmã estava recebendo 22 milhões de reais e você não? Reprimindo uma risada, respondi: claro que era mentira. Foi minha maneira de me vingar de você por me trair. Além disso, o patrimônio do meu pai não chega nem perto de 22 milhões, embora ele fosse rico. De repente, minha irmã, normalmente quieta, explodiu. Eu estava gastando tanto, achando que herdaria o dinheiro do papai. E quanto ao apoio que o papai me dava até agora? Você vai continuar me apoiando, mana? Ela perguntou. Você está casada com um marido confiável agora, então não precisa mais da minha ajuda, certo? Eu rebati. Ela olhou para o meu ex-marido pálido, mas ele balançou a cabeça. Não posso fazer isso. Também gastei muito contando com a herança, e agora, com a divisão de bens, estou sem recursos. Com isso, meu ex-marido inesperadamente caiu de joelhos diante de mim, implorando: Kiara, me desculpe, foi tudo minha culpa. Por favor, podemos nos reconciliar? O advogado, que estava terminando de arrumar suas coisas para sair, riu da cena. Depois da nossa discussão, onde foi parar a arrogância que ele demonstrou ao chegar? Lucas, ajoelhado assim, parecia completamente absurdo. Após nossa conversa, meu ex-marido e minha irmã foram embora e logo depois se divorciaram. Parecia que meu ex-marido perdeu o interesse nela quando percebeu que ela não herdaria nada. Ele mencionou a divisão de bens, mas como não tinha bens, organizei para que ele pagasse a partir do seu salário mensal, conforme o aconselhamento do meu advogado, garantindo que eu recebesse o que me era devido. Minha irmã, que perdeu o apoio financeiro do nosso pai, lutou para se sustentar com trabalhos de meio período, mas eventualmente enfrentou dívidas insustentáveis e declarou falência. Ela se mudou do apartamento e perdi contato com seu paradeiro. O apoio excessivo do meu pai fez minha irmã se tornar dependente, prejudicando sua capacidade de trabalhar seriamente. Posteriormente, meus parentes começaram a sugerir possíveis parceiros de casamento para mim, já que eu morava sozinha na casa dos meus pais, mas eu recusei. Eu queria encontrar um parceiro por conta própria, determinada a não repetir o erro de me casar com alguém como meu ex-marido novamente. Naquele momento, percebi que a verdadeira herança que recebi foi a liberdade de me livrar de quem nunca me amou de verdade.